Bom dia, pessoal. Mais um cafezinho com Regi aqui hoje pela manhã. Estou na cozinha, cozinhando também, porque vida de pobre não é fácil, né? Tô fazendo uma saladinha de, aqui na Espanha fala garbanço, mas aí é grão de bico. Depois eu passo a receita para vocês. Mas eu queria comentar com vocês uma coisa que já faz algum tempo, né, que algumas irmãs me pediu para comentar a respeito das imagens. As imagens dos santos que a gente venera na igreja, né? Eu não sei falar de forma teológica, porque eu não sou teóloga. Para isso tem curso do Padre Paulo Ricardo que fala sobre o tema, tem os livros do professor Felipe Aquino, né, que fala da veneração dos santos, o porquê de cada coisa. A nossa igreja é muito rica de conhecimento, a gente tem livros para falar de tudo e que nos deixa sem dúvidas, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Eu não posso dizer assim, meu período de conversão, porque na verdade eu sempre acreditei em Deus, mas eu falo um período do despertar, porque quando eu me despertei, né, que eu estava um pouco dormida, eu vi que eu eu era como, tinha uma mente um pouco pagã, uma mente um pouco protestante também. Eu acho que muitos católicos vão se identificar comigo, que não aceita o santo como sendo nossos irmãos e da forma como a igreja coloca, né, para eles serem venerados. Então eu vou falar da minha experiência para que vocês entendam. Quando eu comecei esse processo de despertar, eu vi que não acreditava muito nos santos. Eu tive uma ajuda, né, de um amigo que ele me disse: comece pelos santos, você quer amar a Deus? Então comece pelos santos. Eu fiquei assim, né? Ah, mas eu obedeci, que eu vi que ele era um irmão que seguia, né? E eu queria ser como ele também. Eu queria ter aquele fogo do Espírito Santo como eu via que ele tinha. Então eu comecei a estudar a vida dos santos, São Padre Pio, São Maximiliano Maria Kolbe, vários santos. Então toda semana eu me dedicava a estudar a vida de um santo. O primeiro eu comecei por Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu falei, ô Nossa Senhora, eu acredito que a Senhora é minha mãe. Porque Jesus falou na cruz, eis aí para João, São João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então, assim, eu já acreditava que Nossa Senhora era minha mãe. Mas eu não tinha amor por ela como um amor de filha. Então, assim, esse despertar, eu falei, Nossa Senhora, por favor, interceda por mim, me ajude a acreditar na Senhora, me ajude a amar a Senhora. Como eu faço até hoje com Nossa Senhora e com Jesus, né? Até hoje eu faço essa mesma oração, de pedir um amor semelhante ao dele, porque eu vejo o meu amor tão pequeno, né? Então eu falei, Nossa Senhora, a Senhora, se a Senhora é minha mãe de verdade, me ajude a crescer em amor por ti. Então eu comecei a ler o livro, né, da consagração pelo método de Santa Maria Griane Montfort. Desculpa porque eu misturo um pouco o espanhol com o português e sai isso. Mas eu comecei, né, a conhecer Nossa Senhora pelo santo, né? E então Nossa Senhora foi se revelando para mim. Então todo aquele sentimento que eu tinha de dúvida e que meu amor não crescia por ela, isso foi mudando dentro de mim. Porque igual Santo Agostinho fala, a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. E eu falo, meus irmãos, nós não adoramos os santos, nós veneramos. A palavra venerar é amar. A gente ama os santos. Igual a gente ama a Bíblia, igual a gente ama os sacramentos, porque tudo isso nos leva para o céu. Então, assim, não é que os protestantes dizem, mas eu tenho a Bíblia e com a Bíblia eu tenho tudo. A gente também tem a Bíblia como nosso tudo. Mas, além da Bíblia, a gente tem a graça de ter um outro pilar, que é a vida dos santos. Então, assim, quando eu passo a conhecer um santo, eu passo a amar mais a Jesus. O santo é como uma janela. O santo é como uma janela. Quando eu abro essa janela, quando eu conheço a vida do santo, abro essa janela, eu vejo Cristo, eu vejo o céu, eu vejo como São João da Cruz se entregou à pobreza,
como ele se integrou, né, para conhecer a divindade de Jesus, a viver verdadeiramente a mística de Jesus, igual Santa Teresa d'Ávila. Eu vejo quando eu abro essa janela também, São Padre Pio. Eu começo a viver melhor a minha missa, entender o significado da minha missa, o significado da Eucaristia, o significado de adorar Cristo. Então, assim, os santos, eles são janelas para o céu, eles são janelas para a gente amar a Deus. Eu não conheço nenhum católico, e você também nunca vai conhecer um católico que por conhecer a vida dos santos ou por venerar os santos, ele passe a não amar a Deus. Quanto mais a gente conhece a vida dos santos, mais a gente começa a amar a Deus sobre todas as coisas, porque a gente começa a imitar. Então, se eu falo para vocês, meus irmãos, eu preciso da Bíblia e também necessito dos santos para que eles sejam janelas para o céu para mim. Se você não precisa, eu respeito a sua decisão, mas eu precisei. Se não fosse pela vida dos santos e pela experiência que eu tive ao conhecê-los, eu não estaria aqui, cheia de felicidade por pertencer a esse reino, sabe? Então, eu dou até uma dica para vocês, assim, católicos, que eu tô falando para católicos, eu tô falando para meus irmãos, que quando um protestante, um irmão protestante, parar vocês na rua e falar assim, católico, para de adorar os santos, você fala assim, eu não adoro, eu amo os santos. E convide ele para conhecer a vida de 5 santos com você. Convide ele para partilhar o conhecimento da vida de 5 santos. E depois disso você me fala o resultado. Então, assim, eu acredito que todo católico que saiu da Igreja Católica para ser protestante não foi por causa dos santos, foi porque ele não conhecia e não amava. Então, você vê que eu ainda não mencionei nada de conceito teológico e do que está falando na Bíblia. Eu sei que os protestantes se apegam muito quando na Bíblia fala, né, no Antigo Testamento, que a gente não deve adorar, né, e cultuar nenhuma imagem e tudo isso. Isso aí eu posso deixar aí para vocês agora nos cursos dos padres, né, que realmente entendem. Porque eu queria falar aqui para vocês hoje de amor, que para a gente conhecer uma coisa a gente precisa amar. Eu tenho aqui a imagem, uma imagenzinha pequenininha de São Padre Pio, eu beijo. Eu tenho aqui uma imagenzinha de Santa Teresa d'Ávila, mestra de oração da nossa igreja, que se não fosse por ela, por a ajuda dela. E tenho aqui a cruz de Jesus. Você sabe que o protestante nem a cruz de Jesus ele pode aceitar? Ele tem um problema com as imagens. Ele não pode beijar uma cruz. E eu tenho aqui que eu ganhei essa semana, ó, a Sagrada Família. Olha que bonitinha. Porque um dia, a exemplo da Sagrada Família, eu também quero ter uma família. Eu quero ter um esposo como São José, que soube amar Nossa Senhora. E a imagem que eu amo, a imagem de Jesus misericordioso. E de Santa Faustina, que foi através de Santa Faustina que Jesus misericordioso se revelou. Então, irmãs, irmãos, esse é o convite que eu faço para vocês. Que vocês passem a amar mais os santos e ouvir menos as pessoas que criticam. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um bom dia.